Esse é um momento muito importante do estudo de Mateus, que é um momento ainda no capítulo 5, que ele menciona o que ficou conhecido como oração do Pai Nosso. Todos vocês já estão fazendo há algum tempo esse curso, mas é importante a gente falar uma coisa sobre essa questão da oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, ela não pode ser vista como uma oração cristã. Até porque a concepção daquilo que passou a ser conhecido como cristão é algo que só vem muito tempo depois da existência de Yeshua. Yeshua é a forma como eu vou me referir a Jesus, seu nome original. No tempo de Yeshua não existia algo como cristianismo, e tampouco Yeshua era cristão. O que nós defendemos dentro da nossa escola é a ideia de que Yeshua é um cabalista. E na condição de cabalista, seus ensinamentos devem ser interpretados à luz da Cabala. O que é muito fácil quando nós mergulhamos na essência de tais ensinamentos. É muito fácil identificar uma linguagem categoricamente cabalista. Então, aquilo que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso não é uma oração propriamente. Não é a intenção de Yeshua nos ensinar uma espécie de mantra para ser repetido como se tivesse um poder mágico. Aliás, o que ele critica em alguns momentos é exatamente essa prática. Mas o que ele está trazendo é uma forma simples e afetuosa e pessoal de relação com a luz infinita, com Deus. Todo o discurso de Yeshua se assemelha bastante com o discurso dos cabalistas de seu tempo, que é um discurso que denuncia o excesso de desvio da tradição em função da corrupção que se deu, de sedução da tradição em relação a um crescimento frente a outros povos, ao surgimento de uma espiritualidade nacionalista, de uma espiritualidade elitista, onde só os sacerdotes tinham acesso a determinadas dimensões de compreensão e de aproximação de relação com o sagrado. E o que os cabalistas sempre denunciaram ao longo da história foi exatamente isso, esse desvio. E ele, condizente com o pensamento cabalista, ele também vai falar sobre a mesma coisa. De maneira que o texto do Pai Nosso, que nós vamos chamar de Banarna, o aramaico que eu vou usar, o aramaico proto-cananeu, o aramaico antigo, pode ser traduzido por Mestre Nosso, e não apenas Pai Nosso. Que a palavra Ba, ou a expressão Bar também, não significa apenas Pai, mas também significa aquele que é tutor, aquele que tem o domínio educacional, orientador sobre alguém. Então é uma expressão que pode ser usada para designar a figura de um pai ou a figura de um mestre.
Então, a ideia do Pai Nosso poderia ser facilmente traduzida como o Mestre Nosso. Eu vou dar uma lida em relação aos versículos do capítulo 5 que precedem, né, esse momento do que ficou conhecido como essa oração. Ele começa dizendo: cuida de não exercer sua doação diante dos homens para ser notado por eles, senão vocês não terão o mérito de seu mestre do céu. Cuida de não exercer sua doação diante dos homens para ser notado por eles. Ou seja, cuida de que o ato doador não seja fruto da sua arrogância. A pior forma de arrogância é aquilo que nós podemos chamar de arrogância de santidade, que é uma arrogância cheia de virtudes religiosas, santificadas, cheia de mandamentos cumpridos, exercidos e vistos pelos demais. Cuida de não exercer sua doação diante dos homens, para que o seu ato doador, que é considerado um dos atos mais importantes, por isso que é o primeiro que ele menciona, absolutamente condizente com o pensamento da Cabala, para que o seu ato doador não seja algo feito para impressionar, não seja algo feito para criar uma espécie de status espiritual frente a uma comunidade, frente aos seus, frente à sociedade, frente ao mundo. Senão vocês não terão mérito, é o que ele diz. Senão esse ato doador, ele está isento de maturidade. Mérito é a qualidade da maturidade. Em seguida ele continua dizendo: por isso, quando exercer uma doação, não faça soar o Keren. Keren é o nome, né, em hebraico, shofar. Não faça soar, né, um chifre, uma corneta, que é feita como um chifre de antílope ou carneiro selvagem, diante de você, como fazem os Yulalae. A expressão Yulalae é a expressão que ele usa para se referir aos hipócritas. Yulalae significam hienas. Em vários momentos, ele usa a expressão hienas, né, para se referir à hipocrisia espiritual. Por que a hiena está ligada à hipocrisia? Isso vem das lendas antigas, por conta da sacralidade da imagem dos leões, né? Os leões como um símbolo do foco, do trabalho tribal, do trabalho conjunto, da capacidade de conquistar aquilo que se almeja, do intento em se conquistar aquilo que se almeja. E as hienas eram tradicionalmente conhecidas como animais que se aproveitavam do trabalho dos outros animais. Então elas comiam ou o resto da caça de outros animais, né, ou roubavam a caça de outros animais. Então é alguém que se aproveita do trabalho do outro, alguém que se aproveita do esforço do outro, como se fosse seu próprio esforço. Essa é uma definição para a hipocrisia no tempo de Yeshua. Então, a hipocrisia é uma qualidade de falsidade cuja aparência não remete à falsidade. Aonde você, olhando
para o hipócrita, você não percebe imediatamente o traço da mentira. Ele tem ares de santidade. Ele tem ares de moralidade, tem ares de retidão. Mas, por trás daquilo, se oculta a mentira. Então ele diz, por isso quando exercer uma doação, não faça o estrondo de um toque de querem, de um toque de chofar, para que isso apareça, para que o seu ato doador não seja panfletário, para que o seu ato doador não seja uma propaganda do que quer que seja, uma propaganda de seu próprio crescimento espiritual, de sua própria virtude espiritual. Porque senão você estará como as hienas. E aí ele diz, não faça soar o querem diante de você, como fazem as hienas nas sinagogas e nas ruas. As sinagogas, na ocasião, eram as casas de estudos, que já existiam no tempo de Yeshua. E existia o templo, e existiam as casas de estudos que ensinavam instruções legalistas, morais e éticas sobre a religião. E ele está se confrontando com essa forma de expressão de espiritualidade exibida, né, que é feita para que os outros vejam, para que você ganhe uma espécie de status na comunidade. E nas ruas, ele diz também, porque também era um costume entre os religiosos de pregarem nas ruas, ou ensinarem as leis nas ruas e nas praças, né? Ou seja, nas feiras também. Então o que ele está falando é uma crítica categórica, e parece até uma grande ironia, porque aquilo que posteriormente passou a ser conhecido como cristianismo faz isso, né? Ou seja, estabelece essa conexão, né, exibida dessa ligação com o sagrado, essa ligação com Deus, nas igrejas, né, como na época de Yeshua, nas sinagogas e nas ruas, para que os homens os glorifiquem. E ele diz, Amin, que é a forma em aramaico de amém, eu lhes digo, eles receberão o seu retorno. Aquilo que retorna para nós espiritualmente não é aquilo que aparentamos ser. É aquilo que em essência nós somos. Ainda que externamente essas atitudes pareçam ser atitudes elevadas do ponto de vista espiritual, aquilo que nós aproximamos de nós é o que vai dentro da nossa essência. É o que vai dentro da nossa alma e não no externo de nossas aparências. Mas você, ao exercer sua doação, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz. Aqui, ele começa dizendo o que não fazer como ato doador. Não faça do ato doador uma propaganda, não faça do ato doador uma panfletagem, né? Não faça do ato doador uma vaidade. Mas que a sua esquerda, sua mão esquerda, não saiba o que a sua mão direita faz. E aqui você tem categoricamente a fala de um cabalista. Porque há um costume entre os cabalistas, e ele é muito antigo, quando entregamos algo a alguém, entregamos com a mão direita. Quando recebemos algo de alguém, recebemos com a mão esquerda.
Se observarmos a maneira como um cabalista lida com dinheiro, por exemplo, quando ele vai fazer um pagamento, ele paga com a mão direita. Ele recebe um troco, ele recebe com a mão esquerda. Ele recebe um pagamento, ele recebe com a mão esquerda. Ele vai dar o troco, ele dá com a mão direita. Então, isso está relacionado à imagem que um cabalista tem de que o corpo é uma representação da estrutura da árvore da vida, onde o pilar da direita é associado ao desejo de compartilhar e o pilar da esquerda está associado ao desejo de receber. E eles devem fluir em equilíbrio. Sendo assim, esta fala, ou seja, que na hora em que eu dou com a mão direita, que a minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita fez, é a fala categórica de um cabalista. Ou seja, que no ato da minha doação, a minha mão esquerda não fique sedenta pelo desejo de recompensa. Que no momento em que eu pratiquei um ato doador com a mão direita, eu estou usando como exemplo um pagamento em dinheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa, que a minha mão esquerda não sinta que o outro está em dívida comigo. Que imediatamente ela não se estenda no interesse de receber algo em troca. Até mesmo na própria relação com Deus, na própria relação com o sagrado. Categoricamente, o que Yeshua está dizendo: não estabeleça barganha com o sagrado. Esta relação de barganha que ficou tão conhecida ultimamente. Que a minha disponibilidade doadora em relação a Deus não pressuponha que eu receberei mais do que os outros em função da minha disponibilidade doadora. Um cabalista não compartilha para receber. Ele não é seduzido por esse grau de barganha. Um cabalista compartilha porque ele tem a pretensão de se tornar semelhante a Deus. O ato de compartilhar é em si a própria bênção. Ele não é um ato que oculta a bênção de receber. Mas ele já é em si a própria bênção, porque quando eu compartilho, eu me torno semelhante à luz infinita. Eu me torno semelhante à luz infinita. Então, que a minha mão direita, que o meu ato, que a minha disponibilidade de doar, de dar, de ajudar, de curar, não pressuponha o estendimento da minha mão esquerda num desejo de recompensa, de bônus, de indenização, de merecimento pela virtude. Para que sua doação seja feita em segredo. Para que o ato doador seja um ato reservado. Absolutamente condizente com os ensinamentos da Cabala. Faça doações reservadamente, em segredo. E seu mestre, ele está se referindo à luz infinita, vendo em segredo, lhe retorne. Quando rezar, aí ele traz uma outra virtude. A primeira virtude que ele traz é a virtude da doação. A segunda virtude que ele traz é a virtude de falar com Deus, da oração. Quando rezar, não seja como os Yulalae, como as hienas. Sim, eles gostam de rezar nas sinagogas e nas esquinas das praças, levantando-se para se mostrar aos homens. A mim, eu lhes digo, eles receberão seu retorno. Que
a reza não seja também um ato de vaidade. Que a oração não seja um ato de vaidade. Que se reunir para rezar não seja um ato de status espiritual. Mas você, quando rezar, entra em sua tenda, ele diz. Fecha sua porta e reza para seu mestre que está no segredo. E seu mestre, vendo do segredo, lhe dará o retorno. Que essa comunicação com Deus não exija a existência de intermediários. Para que não haja a necessidade de elementos intermediários nessa conexão espiritual com a luz. Mas que ela se dê em sua tenda. Ele não diz se recolha ao templo. Ele não diz se recolha à sinagoga ou a um lugar chamado de sagrado, mas se recolha à sua tenda. Nesse momento, ele equipara a sua casa ao templo, recuperando um valor cabalista, de que nossas casas representam também uma morada para a Shekhinah, uma morada para a presença divina. Para que nossas casas sejam também tão sagradas quanto qualquer espaço sagrado. E mais sagrado do que qualquer espaço sagrado é o seu segredo, é o seu silêncio. É o lugar onde só você acessa. É o lugar oculto do seu interno, do seu espaço interno. Do espaço que você preserva longe do olhar alheio. Esse precisa ser cuidado como sendo o lugar mais sagrado. Porque é nele que está o seu ser real, longe dos olhares externos. É aí que está o seu ser real, no silêncio do seu interior. Quando rezar, não use de vãs palavras, como os no Kraia, como os estrangeiros, que acreditam que a força da palavra fará com que sejam escutados. Aqueles que acreditam que é gritando, ou que é através da repetição enfática e eufórica das palavras, que eles serão escutados. Aqueles que acreditam que é pela força da palavra, né, pelo uso enfático de determinadas rezas, né, o uso caricato de determinadas formas de locução, que assim é que você será escutado. Não sejam semelhantes a eles. Sim, seu mestre penetra sua necessidade, antes mesmo que você lhe peça alguma coisa. A luz penetra sua necessidade, antes mesmo que você peça alguma coisa. Ora, se a luz reconhece o que lhe falta muito antes de você solicitar, então por que solicitar? Ou seja, se para os cabalistas, isso é uma crença dos cabalistas, Deus sabe o que eu necessito, muito antes da minha consciência alcançar a percepção do que eu necessito, então por que falar com Deus? Para a cabala ancestral, falar com Deus tem muito mais relação com a necessidade de você descer de sua autossuficiência do que propriamente para você falar com Deus. Porque você está falando com a luz a todo momento.
cada atitude, cada gesto, cada pensamento, cada não atitude, não gesto, não pensamento, é uma forma de falar com Deus. Mas no momento em que eu reservo um momento da minha vida para celebrar e acender uma luz sobre essa conexão, nesse momento eu desço da minha arrogância. Nesse momento eu tenho o reconhecimento interno de minha não autossuficiência, de que a ordem que eu coloco sobre as coisas da minha vida não representam a ordem maior, mas que existe uma ordem maior que está acima da ordem que eu elaboro, que eu planejo. A luz não precisa de nossas orações, mas nós precisamos fazê-las. A luz não necessita dos nossos rituais, mas nós precisamos fazê-los. A luz não necessita de nossas conexões espirituais e tampouco de nossos altares, mas nós precisamos fazê-los. Porque estas coisas acendem algo no ser humano. A oração acende algo em nós, dentro da nossa estrutura, com uma forte tendência à arrogância, uma forte tendência à autossuficiência. Então, o ato da oração é uma maneira de nós descermos esse degrau da arrogância. Não porque agora Deus vai nos ouvir, mas porque agora nós vamos nos ouvir falando com Deus. E isso é mais importante do que a prerrogativa de que Deus está nos ouvindo. É a possibilidade de você se ouvir falando com Deus. E o efeito e o impacto que isso tem na sua consciência. Então, diga ou cante, o termo é o mesmo que ele usa para falar, rezar ou cantar. É o termo drasha. Drasha significa fale, cante, cantinho, como uma cantilação. E ele diz: Mestre que é nosso e está no céu, seu nome me consagra, seu acampamento vem, sua vontade se faz, como no céu e na terra também. Nos dê hoje nossa parte do pão. Perdoa as nossas pendências, uma vez que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos faça cair diante da provação, mas livra-nos da perversidade. Essa é uma tradução mais próxima do original, né, do que ele diz espontaneamente como sendo uma forma de comunicação com Deus. Não como uma fórmula mântrica, né, com poderes mágicos. Ele critica isso um pouco antes. O que está contido, né, nos mistérios dessa oração, dessa fala? Essa talvez seja uma das orações mais conhecidas no Ocidente, e por cristãos e não cristãos. Mas pouca gente efetivamente sabe o que ela significa. Pouca gente efetivamente sabe o que ela traz como mensagem, traz como referência. Primeiro ele usa o termo mestre nosso, mestre que é nosso.
Por que não mestre que é meu? E sim mestre que é nosso. Porque no momento em que eu busco a conexão com a luz, eu não posso perder a conexão com o outro. Porque se eu perder a conexão com o outro, eu já perdi a conexão com a luz, já de cara. Se eu começo dizendo Deus que é meu, ou Deus que tenha alguma pessoalidade comigo, ou Deus que me vê de uma maneira especial, ou que tem para mim algo reservado e que é só para mim, porque de algum grau eu tenho uma relação de predileção com Deus. Se eu parto desse pressuposto, eu já perdi a conexão com a luz. Por isso eu tenho que partir do nosso. Eu tenho que partir da ideia da coletividade. Da ideia de incluir o outro naquilo que eu estou querendo para mim. É o que efetivamente representa amar ao próximo como a ti mesmo. Significa, na linguagem cabalista, dar ao outro o que você quer receber. Compartilhar as coisas que você mais deseja receber. Então, e por isso, mestre que é nosso e está no céu. A expressão para céu, a expressão maru, que não é só o céu, mas é o mundo espiritual, na dimensão espiritual. É algo que não pode ser identificável na dimensão física. É algo que não pode ser medido, pesado, contado, calculado, mensurado, interpretado na dimensão física. Todas as coisas que possam, de alguma forma, serem definidas no mundo físico, não fazem parte da natureza do sagrado. Há dois mundos na visão cabalista: o céu e a terra. A terra é tudo aquilo que eu consigo moldar, tudo aquilo que eu consigo dar forma. Tudo que está na terra eu dou forma. Tudo que está no céu eu não consigo moldar, eu não consigo dar forma. Eu consigo moldar, definir e dar forma a uma religião. Porque a religião é um fenômeno da terra. Eu consigo dar forma, definir e moldar uma cultura. Porque uma cultura é um fenômeno da terra. Um povo, uma etnia, uma crença. Porque todas essas coisas são fenômenos da terra. Porque todas essas coisas são definíveis. Deus não é um fenômeno da terra. Por isso não pode ser definido. Não usar o nome de Deus em vão não significa não pronunciar o nome de Deus. É infantil interpretar as coisas dessa forma. Significa não defini-lo, não encerrá-lo, não limitar Deus ao que é definível. Eu posso me utilizar do que é definível porque eu sou um ser da terra. Eu sou um ser desse mundo moldável. Então eu posso dizer, eu sou um cabalista, porque eu posso definir cabala. Eu posso dizer, eu sou de uma tradição, porque eu posso definir uma tradição. Eu posso dizer que Deus tem esse ou aquele nome, porque eu posso definir nomes.
mas eu não posso definir Deus. E, portanto, eu não posso acreditar que a minha definição sobre Deus seja uma definição absoluta. Eu não posso acreditar que as coisas moldáveis moldam as coisas não moldáveis. Eu não posso achar que a minha tradição é a única. Não posso achar que a minha crença é a única. Não posso achar que o nome ao qual eu me refiro a Deus seja o único. Porque isso é apenas um molde que me foi concedido. Nesse mundo dos moldes, que é útil, mas não é a totalidade da verdade. O que me faz perceber que Deus está para além dos moldes, das religiões e das crenças, e das culturas e das tradições. E ainda que eu precise dessas coisas para me moldar, eu não posso ter a pretensão de moldar Deus à minha imagem e semelhança. Porque Ele é nosso. Posso dizer que Ele nos pertence, mas Ele não está entre nós. Mas Ele está no que eu não consigo moldar, no que eu não consigo definir. Por isso Ele está no céu. O seu nome me consagra. Mestre que é nosso e está no céu. Seu nome me consagra, ele diz. Banarna gem hamaru ileshmi likadesha. Seu nome me consagra, seu nome me torna sagrado. Os nomes de Deus para Cabala. Há muitos nomes de Deus. E todos os nomes de Deus para os cabalistas são atributos de Deus. Não são definições de Deus. E estes atributos são atributos alcançáveis pelo ser humano. Os nomes de Deus são atributos alcançáveis pelo ser humano. Por isso que nos é permitido saber nomes de Deus. Não porque ele se chama João, José, né, Elohim, Shaddai. Mas porque esses nomes são categorias, são dimensões e potências espirituais que só me é cabível saber porque há em algum grau essa dimensão em mim. Por exemplo, em aramaico Allahá, em hebraico Elohim, é o nome que aparece sempre na ação criativa. Por exemplo, quando a luz cria o mundo, o nome que aparece é o nome Elohim, em hebraico, Allahá, em aramaico. Então, o que é Allahá? O que é Elohim? É a potência criadora que há em mim como ser humano. Porque os nomes de Deus servem para me tornar sagrado. Servem para sacralizar algo em mim. Porque eu preciso me tornar semelhante a Deus. A imagem e semelhança de Deus. E como eu consigo fazer isso? Entendendo o significado de seus nomes. Porque seus nomes evocam atributos possíveis dentro da dimensão humana. Mestre que é nosso e está no céu, seu nome me consagra. Exerce uma transformação de lapidação sobre o meu ser. Seu acampamento vem, e não o seu reino, como muitos interpretam. Seu acampamento vem. Significa que todas as ordens do mundo, do sagrado,
em algum dado momento mostram sua presença no mundo. Em algum dado momento a ordem da luz se faz no mundo, acima das ordens dos homens, dos seres humanos, acima das ordens estabelecidas e previstas por nós. Seu acampamento vem, ou seja, o seu domínio vem. Em algum momento, isso dá sinais de sua presença. Seu acampamento não é um grupo de pessoas, não é uma religião, né? Não é uma crença, mas são as ordens do sagrado. E sua vontade se faz. Por mais que eu tenha força de vontade, por mais que eu tenha muito desejo, o que se faz sempre é a vontade da luz. Porque o que se faz sempre é a presença da luz. Como no céu e na terra também. Essa ordem se estabelece no céu e na terra também. Ou seja, essa ordem se dá no mundo das impressões espirituais, no mundo dos anjos, no mundo das forças e conduções espirituais, e ela, por desdobramento, se manifesta igualmente na Terra. A Terra é um reflexo do que acontece na dimensão espiritual. Então, a primeira coisa que ele apresenta aqui é que a dimensão da Terra é um desdobramento da dimensão espiritual. Mais à frente, ele fará uma inversão disso. Nos dê hoje nossa parte do pão. Há muitos mistérios nessa frase. Nos dê hoje nossa parte do pão. Ele não está dizendo nos dê sempre o pão. Ele está dizendo nos dê a porção de cada dia. Uma referência clara ao maná, o pão que caía do céu quando os hebreus caminhavam pelo deserto. E caía a porção de cada dia. A porção de cada dia significa nos dê a capacidade a cada dia de administrar cada dia. Nos dê a capacidade a cada dia de vencer os desafios de cada dia. Que eu possa colher o maná que me compete colher hoje. Fica claro quando traduzimos a palavra maná, no aramaico antigo significa, é um sinônimo para espírito. Então, que eu tenha a inspiração, o espírito, para lidar com os problemas de hoje, desse momento. Também aqui nos dê hoje nossa parte do pão. A palavra lahema, no aramaico antigo para pão, é uma palavra que evoca, né, a saída da inércia. Lá, não, rema, inércia. Pão poderia ser traduzido por sem inércia, sem acomodação. Então nos dê hoje a energia para sair da acomodação, sair da inércia. O pão também representa, né, a necessidade mais fundamental da existência. A necessidade mais fundamental do meu ser. Mostrando que o que a espiritualidade nos faz é basicamente nos dar a condição de suportar os desafios de cada dia, com simplicidade. E isso contradiz muito as crenças atuais sobre o que vem a ser bênção espiritual. Bênção espiritual no tempo de Yeshua era a nossa parte diária do pão. O indivíduo abençoado espiritualmente é um indivíduo que termina o seu dia sabendo que obteve o pão de seu dia. O pão nosso,
cada dia. Hoje em dia a definição de bênção não é aquele que recebe o pão nosso, mas abençoado é o dono da padaria. O indivíduo é abençoado quando ele se torna o dono da padaria, quando ele prosperou, quando ele tem mais pão do que ele é capaz de comer. Isso acabou se tornando sinônimo de bênção. E com isso se perde esse sentido muito simples da dignidade diária de relação com o sagrado, de relação com o outro, de relação com as necessidades mais fundamentais. Então, até mesmo dentro da própria Cabala é possível ver isso. É possível ver essa teologia da prosperidade aflorando. Medite nisso e terá aquilo. Siga essa fórmula, esse segredo, e você será o dono da padaria. Ninguém promete mais o pão de cada dia. A saciedade de terminar cada dia na consciência saciada de que você cumpriu o seu dever. Na consciência plena e simples de que você está íntegro naquilo que você está fazendo. Perdoa os nossos desvios. Mestre que é nosso está no céu. Seu nome me consagra, seu acampamento vem, sua vontade se faz, como no céu e na terra também. Nos dê hoje nossa parte do pão. Perdoa os nossos desvios. A palavra hatia é a palavra para desvio. Perdoa os desvios que existem dentro de mim. Perdoa a parte que há no meu ser e que ainda é desconexa. Perdoa a parte que há no meu ser e que ainda não está madura, ainda não está plena desse estado de santidade. Uma vez que nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui ele inverte a relação. No primeiro momento ele diz que a terra é um reflexo do que há no céu. E agora ele diz que a atitude do homem na terra e na relação com o outro estabelece a correspondência da relação da luz conosco. E que através da minha atitude na terra, através da minha atitude dentro do que é moldável, e na medida em que eu trago a prerrogativa do perdão para a minha existência, eu também evoco a prerrogativa do perdão sobre a minha existência. E essa prerrogativa do perdão talvez seja o ato mais revolucionário de Yeshua. O ato mais revolucionário de Yeshua é o ato de inocentar. Perdoar tem essa conotação. Só os sacerdotes perdoavam. Para você obter o perdão sobre uma falta no tempo de Yeshua, dava um trabalho enorme. Era mais fácil conviver com a culpa. Porque a quantidade de rituais e libações e sacrifícios, e burocracias que você precisava enfrentar para que o sacerdote lhe conduzisse ao perdão, a maioria não tinha nem acesso à metade do caminho. E de repente Yeshua diz que está em nossas mãos a capacidade de inocentar. O contrário disso é a malícia. Nós vamos encontrar respaldo dessa afirmação na ruptura com o Jardim do Éden. Quando o homem sai do Jardim do Éden
ele substitui a inocência pela malícia. Isso significa uma alteração no nosso olhar. Quando o nosso olhar, ele parte do pressuposto da malícia, significa que ele parte do pressuposto da vitimização, aonde eu me torno vítima dos outros ou me torno superior aos outros. Essa é a malícia que adquirimos depois da ruptura original. O contrário disso é um olhar inocentador. Um olhar que inocenta o outro. A sua elevação espiritual depende, e isso não é Yeshua, isso é a Cabala. A sua elevação espiritual depende de um olhar inocentador. Perdoar é isso, é inocentar. O outro terá que arcar com as consequências, mas você não pode trazer essas consequências para o seu coração. Você não pode trazer isso para dentro de você. O mundo sofre do olhar malicioso. O olhar malicioso é um olhar armado em relação ao outro. O olhar malicioso é o olhar defensivo. É um olhar repleto de desejo de receber para si próprio. O olhar inocente é o olhar que inocenta o outro. Não vê o outro como ameaça. Não vê o outro como alguém capaz de lhe destruir, como alguém capaz de tirar o que é seu. Porque isso seria o olhar malicioso. Nos dê hoje nossa parte do pão, perdoa os nossos desvios. Uma vez que nós perdoamos aos nossos devedores, uma vez que a minha ação na lida com o outro se dá de uma forma luminosa, a luz responderá da mesma forma. Eu tenho como moldar o que não é moldável a partir de eu me moldar dentro desse mundo. Quando eu me moldo, eu estabeleço o que retorna para mim. Quando eu me transformo dentro do mundo, eu modifico o que o mundo me dá. Eu modifico o que eu recebo do mundo. Não nos faça cair diante da provação. Ele não está dizendo, não nos faça provação. Porque as provações, elas são necessárias. Elas representam a nossa evolução. Todas as provações pelo qual temos que passar ao longo de nossas vidas representam saltos evolutivos que damos. Mas nós não podemos cair diante da provação. Elas existirão e existirão mais uma vez e mais uma vez. Mas para que haja uma progressão, para que diante de qualquer problema, eu olhe para o problema e vejo o que esse problema está me ensinando, o que ele está trazendo como ensinamento, o que ele aponta como necessidade de crescimento dentro de mim. Então eu não caio, eu me elevo por causa dos meus problemas. Não uso os meus problemas para me tornar menor, mas uso os meus problemas para me tornar maior. Mas livra-nos da perversidade. Livra-nos do olhar malicioso e perverso, do olhar vingativo, do olhar do ódio. Livra-nos de vermos o outro como nosso inimigo. Livra-nos desse mal olhado, que é essa representação de um olhar negativo em relação ao mundo. Isso é o significado de livra-nos da perversidade. Mestre que é nosso está no céu, seu nome me consagra, seu acampamento vem, sua vontade se faz,
como no céu e na terra também. Nos dê hoje nossa parte do pão, perdoa os nossos desvios, uma vez que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos faça cair diante da provação, mas livra-nos da perversidade. Em aramaico, Ba Anarna e